Bom dia, seguidores do Portal Giro. Estamos aqui hoje com o candidato a deputado estadual Yuri Moura. Yuri tem 28 anos, é professor de História, gestor público e militante do PSOL. Após já ser assessor parlamentar no Senado Federal e na Alerj, Yuri participou das últimas eleições como candidato a prefeito e ficou em terceiro lugar. Agora Yuri está como candidato a deputado estadual. Yuri, por que ser deputado estadual? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que acompanha o Giro Serra. É o que eu tenho dito para as pessoas. Todo mundo que tem uma indignação e não concorda com como as coisas estão rumando na nossa política pode não ter culpa do que está acontecendo, mas tem a responsabilidade de tentar mudar tudo isso. Então, por isso que eu sou candidato a deputado estadual, por isso que eu vim candidato a prefeito. Por uma indignação que me move e por uma vontade de tentar fazer com que a nossa vida possa ser melhor. A gente precisa mostrar para as pessoas que a política não é dos poderosos, que a política não é dos corruptos. A política é nossa. É o preço do pão, é a calçada que a gente anda, é o ônibus que a gente espera. E para se apropriar disso, é fundamental que nós, pessoas comuns, povo, se apropriem desse processo. Agora nós vamos sortear alguns temas e o Yuri vai responder para vocês quais são os possíveis projetos que ele irá implementar caso seja eleito. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá para o primeiro assunto. Caiu aqui. Meio ambiente. Yuri, aqui na cidade temos várias áreas de preservação ambiental, como o Parque Natural de Petrópolis, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O que fazer para atrair mais turistas para locais como esse, que podem ser habitados também por nativos da cidade? Pensando em meio ambiente, do ponto de vista da preservação, é fundamental que a gente se aproxime mais das iniciativas que já acontecem. Tem muita gente animada que mora no meio da serra, no Taquaril, né? Nessas áreas nossas em Araras, que tem muito verde, e que muitas vezes o poder público não chega para fortalecer os projetos já existentes na área de sustentabilidade. Mas é fundamental que a gente, para pensar isso, entenda também o potencial econômico, que é o que você colocou muito bem, do ecoturismo. Petrópolis tem um problema muito grande, tem muito visitante e pouco turista. O que é isso? Muita gente vem para Petrópolis, passa o dia, vai embora sem pernoitar na cidade. E a gente tem que mudar isso. E o ecoturismo é uma alternativa para esse sentido. E tirar um pouco as pessoas do centro histórico, talvez. Né? Exatamente. O cara vem, vai no museu, vai na Casa Santos Dumont, no Palácio Cristal, nos nossos eventos, dorme para acordar cedo e poder visitar uma cachoeira, visitar uma das centenas de trilhas que a gente tem. Então é uma alternativa. Então, tentar fazer com que o visitante se torne turista é um desafio nosso. E como isso vai se dar? Se dá através de diminuir o custo de vida em Petrópolis. Tem alguns amigos meus, especialistas em turismo, que falam muito bem que o que é bom para o morador vai ser bom para o turista, o que é bom para o turista vai ser bom para o morador. E esse custo de vida, para quem está na cidade, é muito ruim. E isso passa já pelo pedágio. A gente paga R$ 12,40 para chegar em Petrópolis, R$ 12,40 para sair em Petrópolis. Isso vai prejudicar o turismo, isso vai prejudicar o ecoturismo. Então, por isso que eu tenho uma ação contra a Concer, e um dos meus focos vai ser justamente derrubar essa concessão, para que a gente não fique mais refém dessa concessionária que cometeu crime ambiental ali no contorno, que quer remover as famílias moradoras da margem da BR-040 e que prejudica o nosso turismo. Agora, esse é um nó que a gente tem que quebrar. No ecoturismo em si, é fomentar a economia solidária, é envolver os moradores dessas áreas verdes com essa atividade do ecoturismo, com a atividade de artesanato e incentivar isso através de projetos de leis e de programas que eu posso criar na Assembleia Legislativa. Obviamente sempre dialogando com quem já está fazendo esses projetos. Então, o ecoturismo e a preservação do meio ambiente podem caminhar junto e a gente pode amarrar tudo isso em projetos de lei, em programas de políticas públicas na Alerj. Obrigado, vamos para o próximo tema então. Só tema polêmico aqui hoje, transporte público. Segundo, acho que temos coisas interessantes para falar sobre esse tema. Moradores petropolitanos reclamam do abuso da passagem, a 4,20. Moradores reclamam da frota, que é pequena. E moradores reclamam da falta de estrutura dos terminais rodoviários. Também falando sobre a Concer, temos passagens muito caras intermunicipais e fica difícil aí a locomoção das pessoas de entrada e saída da cidade, como você mesmo citou.
o que fazer para melhorar o transporte e dar uma qualidade de vida para o petropolitano e para o turista poder usar um transporte que ele consiga se locomover com rapidez e eficiência. Perfeito. A questão do transporte público é fundamental, tanto que vira e mexe eu encontro o Giro Serra nas manifestações da cidade contra o aumento da passagem. O outro prefeito aumentou esse também, sempre de forma abusiva. E eu tenho colocado isso no norte da nossa atuação de campanha, no norte da minha militância, vai ser o norte do nosso mandato, que é combater as máfias. Esse custo de vida alto em Petrópolis, ele está aliado a interesses empresariais e interesses políticos da corrupção. Como tem a Concer, que bancou a campanha de um monte de deputado, tem também as empresas de ônibus que bancam a campanha de um monte de prefeito, de um monte de deputado, de um monte de vereador. Por isso que quando eles chegam lá dentro, não podem questionar por que Petrópolis tem, em 4,20, a passagem mais cara do estado. Então, primeiro ponto é fazer uma auditoria das planilhas de custo da tarifa do ônibus em Petrópolis. Ninguém meteu a mão nisso ainda. Eles vão renovando as permissões e as concessões. Todos os prefeitos passados fizeram isso, então não adianta agora algum dizer que vai fazer algo diferente. Renovando as permissões e as concessões, por mais que a frota seja ruim, por mais que o trabalhador rodoviário seja perseguido, por mais que as linhas não cheguem até o final do bairro, por mais que tenha atraso o tempo todo, por mais que não tenha renovação de frota. Então a gente vai abrir uma auditoria sobre isso, vou puxar audiência pública, vou chamar o Ministério Público e a gente vai dissecar esses números para provar que essa passagem está fictícia, que ela é muito mais cara do que as empresas de ônibus dizem ter de custo ali. Além da diminuir a margem de lucro dos empresários de ônibus. Além da passagem, o que poderia ser feito, se você já tem possíveis projetos que poderão ser implementados caso você seja eleito, de estruturar os terminais rodoviários e de fazer com que a vinda e a saída de Petrópolis por meio do transporte público fique mais fácil. Perfeito. Combater o monopólio da Única e da Fácil. São mais de 40 anos na mão da Única e da Fácil. Não dá para a gente aceitar isso. Tem que abrir concorrência nesse sentido para as linhas intermunicipais, para os milhares de petropolitanos que descem e sobem para o Rio de Janeiro, que vão para Juiz de Fora, que vão para a Baixada. A gente tem que diminuir essa passagem da Única e da Fácil para facilitar a vida desse petropolitano que depende da região metropolitana e facilitar também a vinda de novos turistas e novos visitantes. Então, assim como na passagem municipal a gente vai fazer essa auditoria, vai correr atrás, na intermunicipal também. Até porque são os mesmos donos, né? Ali, as 5, 6 empresas de ônibus de Petrópolis fazem parte ali da CETranspetro, que todo mundo conhece, que é o sindicato vinculado à FETranspor, que é a federação que está sendo investigada aí por escândalo de corrupção, investigada inclusive pelo meu partido, pelo Tarcísio, meu candidato ao governo do estado, e outras figuras lá do Rio de Janeiro. Então a gente tem que fazer isso. Agora, intermunicipal, municipal, chega aos terminais, que você colocou muito bem. A gente tem que responsabilizar não só o poder público, mas também essas empresas de ônibus que exploram aquele espaço. Não dá para o prefeito Bernardo Rossi, que tem feito um mandato covarde com funcionalismo, tem sumido das ruas. Vamos focar só claro, no... Mas só é porque é importante. É porque ele foi lá e inaugurou banheiro no terminal. O terminal todo caindo, terminal sem nenhum tipo de qualidade, população em situação de rua lá abandonada, sem nenhum tipo de apoio. E ele vai inaugurar o banheiro do terminal. Nada mais deveria ser obrigação dele, por meio da CPTrans, e cobrar das empresas de ônibus que aquilo ali sempre tivesse pintado, sempre tivesse com qualidade, que as pessoas que estão ali numa situação de rua fossem atendidas. Então, assim, parar com essa ladainha de que tudo é muito difícil. Dá para fazer, só que tem que deixar de botar dinheiro na mão da corrupção, dos empresários e dos políticos, e botar que as coisas funcionem, que sejam eficientes. Então, o terminal, como deputado, eu não sou prefeito. Eu não vou poder prometer que vou fazer uma obra no terminal. Não é a minha atribuição como deputado. Mas eu vou ser aquele cara chato, que fiscaliza, que vai chegar lá 3 horas da manhã, como já faço, sem mandato. Mas agora com o poder de um mandato para tentar cobrar que aquilo ali não fique capenga como está. Vale lembrar que Petrópolis não é tão longe da capital e que os petropolitanos poderiam estar explorando mais meios de trabalho na capital se o transporte público tivesse mais facilitado, né? Perfeito. Vamos para o próximo tema. Já estamos partindo para o terceiro tema, após falar de transporte público e meio ambiente. Segurança pública. Esse é um tema também muito importante. Vivemos uma crise no estado, né? Uma crise no Brasil de segurança, mas principalmente no Rio de Janeiro, com intervenção militar, UPPs sendo tiradas das favelas, projetos que não deram certo,
O que fazer para proteger Petrópolis de criminosos que possam subir a serra e começar a atribuir, se atribuir da nossa cidade, né, para crescer pelo meio ilícito? Perfeito. Eu tenho falado que a gente tem pressa. Tem pressa porque existem algumas questões urgentes no estado do Rio de Janeiro e que se desdobram aqui na região serrana. Por isso também eu tenho reafirmado que é preciso mostrar que a região serrana existe. Nós precisamos de um deputado estadual que seja uma voz de verdade dos nossos municípios, Petrópolis, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Friburgo e todo mundo que está no nosso entorno aqui. Porque vira e mexe alguém ganha a eleição dizendo que vai ser a nossa voz e isso até agora não aconteceu. Do contrário, não teríamos a situação que estamos passando na segurança pública. Mostrar que Petrópolis existe é na hora de uma intervenção militar covarde, violenta, que mata trabalhador, que mata mais policial, alguém daqui falar, gente, vocês estão pensando na capital, vocês estão pensando na região metropolitana, um pouco até na Baixada, mas vocês estão esquecendo o interior. Porque essa intervenção militar, além de ser covarde, custa caro, matar trabalhador, matar policial e não desarticular o crime organizado, ainda fez com que o crime organizado subisse a serra. A gente passou, logo no início da intervenção aqui em Petrópolis, duas situações que eu sempre cito e faço questão de lembrar, porque os moradores não esqueceram. No Cantão, os comerciantes tiveram que baixar a porta, lá na Autodependência, porque tinha uma disputa de tráfico. E no Atílio Marote, que a comunidade ficou sitiada por 48 horas. Nem o ônibus subia. Quando que a gente viu isso em Petrópolis? Então, é fruto de uma política atabalhoada do PMDB, de achar que segurança pública se resolve com mais violência. Lá de trás, sempre foi assim, ocupar território, ocupar comunidade. A UPP foi uma experiência frustrada, agora vem essa intervenção militar frustrada. Mas, para piorar, ainda não teve ninguém nosso dizendo que é deputado estadual para Petrópolis. Há alguma ideia de blindar a cidade com projetos sociais e com projetos educativos, né, que possam entrar dentro das nossas comunidades, fazendo com que os nossos jovens não se percam também por esse caminho? Perfeito. Eu falei do problema. O problema é esse. Petrópolis tem que existir nessas políticas públicas, tem que ter alguém com voz para falar isso na Assembleia, para cobrar o governo do Estado, e para isso, na segurança pública, é dizer que não dá para ter um plano de segurança que ignore o interior. Agora, soluções. Primeiro, trabalhar com inteligência. Você só vai desarticular o crime organizado se combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Isso não se faz dentro da comunidade, isso se faz fora. Como é que essa arma chegou lá? Pela Baía de Guanabara? Pelas fronteiras dos nossos municípios? Pelas rodovias? Esse é um tipo de trabalho que tem que ser feito. Ali que tem que estar a ostensividade. Porque o menor de 15, 16 anos, ele não tem helicóptero para importar coca da Bolívia. Tem político envolvido nisso, tem empresário, tem gente grande. Então, para desarticular o tráfico de armas e o tráfico de drogas, tem que ser feito dessa forma. Aí que tem que ter ostensividade, aí que tem que ter inteligência. A outra solução é que você falou muito bem. Se ocupa a comunidade, se ocupa a vida do trabalhador com política social. Eu quero ver ter coragem de montar uma escola lá, um posto de saúde, fazer com que o centro de referência de assistência social funcione. É isso que tem que ser feito. Como deputado, de novo, não vou poder construir escola, por mais que eu quisesse muito por ser professor. Não vou poder construir posto de saúde, por mais que eu acredite muito na prevenção, na política de saúde da família. Mas vou poder cobrar para que os PSFs, as escolas que hoje existem, os CRAs que hoje existem, funcionem. Então eu vou chegar lá antes para tentar articular a comunidade em torno de política social e não fique refém do crime organizado e dessa política ostensiva de segurança pública na qual o Estado mata. Yuri falou agora sobre segurança pública e comentamos sobre a violência na capital e também sobre possíveis subidas de criminosos para a Serra. Vamos partir agora para o próximo tema, já é o quarto tema do dia. Vamos falar agora de igualdade de gênero. É um tema bastante polêmico, a gente já começa a ver em televisões, em programas de televisões, muitas pessoas abordando esse tema de uma forma de tratar mesmo da pessoa ser igual, mostrar que a pessoa é igual. Mas tem aí ideias de pessoas de levar isso como educação para dentro das escolas. Qual é o seu posicionamento sobre a criança estudar desde cedo que ela é igual e inibir esse preconceito? Olha, como professor eu sempre prego e defendo a cultura do respeito.
Então não dá para nenhum político, seja lá qual for o partido, vir com fanfarrice para querer crescer eleitoralmente e falar besteira, e falar coisa que não existe. Esse papo de ideologia de gênero é algo inventado por alguém que não entende o que é o debate contra a homofobia, o que é o debate contra o preconceito e contra a discriminação. Nenhum professor vai ensinar sexualidade para uma criança. Nenhum professor vai atropelar a família nesse debate. Pelo contrário, o espaço da escola é um espaço de cidadania. E essa cidadania deve ser pautada em alguns valores e alguns princípios, como o respeito, como a justiça, como a solidariedade. Então, quando a gente fala de mostrar para as pessoas no ambiente escolar e no ambiente familiar o que é a cultura do respeito, o que é a cultura da paz, é que a gente entenda que nem todo mundo é igual, que as pessoas são iguais nos seus direitos, mas diferentemente plurais nas suas orientações, nas suas identidades. Então, o debate que existe hoje, que é polêmico, feito pela comunidade LGBT, por exemplo, a qual me solidariza muito e estou sempre nas lutas, é de que você, independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero, tem que respeitar o outro que tem uma diferente. Então, eu não consigo perceber por que a gente chegou num debate tão truculento, tão ignorante sobre uma questão simples, que é respeitar a orientação sexual do outro. Agora, como professor que está em sala de aula, você consegue perceber isso desde muito cedo. Porque não existe escolha sexual. É a ciência que fala isso. Existe orientação. Todo ser humano tem uma perspectiva de amor e, conforme vai se desenvolvendo ali ao longo da adolescência, uma perspectiva sexual. Isso vai se apresentar para o mundo de uma forma. Ou você vai gostar do sexo oposto, ou você vai gostar do mesmo sexo. Isso pode acontecer. Tem gente que gosta dos dois. Isso é a ciência que está falando. Não sou eu dentro de sala de aula. Então, o que a gente está pregando não é que se discuta sexualidade e erotismo dentro de sala de aula. O que está sendo dito é que existem hoje no ambiente escolar crianças que sofrem pressão psicológica, pressão emocional, e que ao longo da vida vão levar isso porque simplesmente ninguém ali tem entendimento de que ela tem uma orientação sexual que não é a dita do padrão. Então, discutir as questões de violência, de preconceito e discriminação deve ser feito em qualquer local da sociedade, dentro de casa, dentro da escola, dentro do nosso trabalho. Agora, esse papo de ideologia de gênero, esse papo de tentar converter as pessoas num outro tipo de sexualidade, isso é mentira, isso não existe, isso não é nem possível, porque é a ciência que coloca. Então, fico do lado, sim, da luta contra o racismo, fico do lado, sim, da luta contra a LGBTfobia, fico do lado, sim, de um mundo mais igual, por mais que a gente tenha as nossas diferenças. O mundo plural é fundamental para que a gente viva em paz e viva em respeito. Então vamos parar de fiscalizar a vida alheia, do que as pessoas fazem com o seu corpo, de como as pessoas amam, e vamos tentar defender que a sociedade seja um lugar melhor para todo mundo e que o bem comum impere. Como você colocou muito bem, tudo passa pelo respeito com o próximo. Então não posso chegar aqui e inventar que o professor, às vezes, por ser homossexual, vai tentar converter o estudante nisso. Existe conversão em orientação sexual? Não. Quem defende isso não sabe o que está falando. Então eu tenho uma posição bem firme quanto a isso. Vamos para o próximo tema. Falamos agora de igualdade de gênero. Só tem uma polêmica até agora, né? Nessa época tudo fica polêmico, porque é sempre bastante coisa para falar, né? Muita coisa para melhorar. Cultura. Eu achei que agora estava em igualdade de gênero, né? Não. Eu acabei atropelando, eu não falei do machismo, que é o foco principal. Outra coisa perigosa também que a gente tem que combater é o machismo. Vamos falar sobre cultura agora. É um tema que eu gosto muito. Temos aí patrimônios históricos na cidade que são importantes não só para o nosso município, mas também para o Brasil, como o Museu Imperial e a Casa de Santos Dumont, que é a casa do primeiro aviador brasileiro. Vimos há pouco tempo o descaso com o Museu Nacional, um dos maiores do mundo e o maior da América Latina. O que pode ser feito para que, além desses lugares serem bastante visitados, esses lugares serem protegidos e serem fontes de investimento? Tipo assim, você poder investir ali para aquilo ali não render só lucro para você, mas para a pessoa que está lá dentro governando entender que aquilo ali é importante sim para o governo, é importante sim para uma história, para o município, para o país. Perfeito, Gabriel. Eu vou responder as duas coisas juntas, porque eu não posso deixar de falar do machismo e os debates se casam.
Ainda dentro dessa lógica de igualdade de gênero, é falar que o nosso mandato vai estar aberto para combater qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação contra a mulher. As mulheres sofrem assédio nos ônibus, nos metrôs, no dia a dia, na rua, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então é acompanhar permanentemente, se juntar à luta das mulheres, das feministas, dos coletivos que tanto brigam por espaço e por respeito e por igualdade, e ter o nosso mandato aberto para poder acompanhar os casos de violência. A gente sabe que as delegacias não atendem como deveriam atender as mulheres que sofrem, a gente sabe que falta acolhimento, então o nosso mandato vai estar permanentemente fiscalizando e propondo políticas públicas nesse sentido. Agora, como falamos de cultura da paz e do respeito, chego na parte da cultura... Patrimônios históricos. Como tudo, patrimônio histórico, que é a minha área, sou professor de história. Eu sou um defensor das praças. Eu acho que cultura tem que ser acessível. É assim que a gente vai formar a juventude com mais cidadania e com esses valores da igualdade, da liberdade que eu tinha colocado aqui. Tanto que faço parte de um bloco de carnaval, o Bloco Boa Praça. Acaba tudo sendo um gancho, né? Igualdade de gênero, as cultura, coisas vão se alinhando. Isso. É isso. Então, eu faço parte do Bloco Boa Praça, ali na Praça da Liberdade, um bloco para a juventude, para a família. A gente fala do nenê, do vovô. E acredito que as praças precisam ser ocupadas com política pública de cultura. Para isso, tem que chamar os artistas, tem que incentivar, tem que fomentar. E aí é pegar o que já está no papel, é implementar o programa Cultura Viva, que fortalece pontos de cultura nos bairros, nessas praças e por todo o estado. Garantir na Assembleia, na hora de votar o orçamento, recurso para que esses programas não parem. E não parem só de funcionar, não. Parem também de se expandir. A gente tem que ter mais mais formas de acesso à cultura. Então, isso é um caminho. A outra é flexibilizar as leis de incentivo. A gente tem que rediscutir isso, a lei de incentivo à cultura. Primeiro, tirar da mão só dos fundos de cultura, fazer com que o produtor, o artista e o agente cultural possam ter mais facilidade na hora de buscar um patrocínio, na hora de ter esse tipo de incentivo. Segundo, é fiscalizar para que os planos de cultura funcionem e o acesso aos recursos dos fundos, que é o que inclusive está acontecendo aqui em Petrópolis, os artistas não estão tendo acesso ao fundo. Nesse caso, você acha que a cultura não fica só dentro dos museus, né? Não, vai muito além. Você tem que flexibilizar isso um pouco mais. Eu defendo muito a cultura popular, não que no museu não se tenha. Eu vou chegar nessa parte, mas eu estou passando pela praça, porque se a gente não tem cultura na rua, se a gente não tem os artistas tendo acesso aos recursos, sejam privados ou públicos, a gente não vai conseguir fomentar. Então, eu quero ajudar a fiscalizar o funcionamento disso e a flexibilizar o acesso aos recursos para que a gente possa expandir esses programas como Cultura Viva, como outros que dependem de outras formas de financiamento. Agora, chegando para os museus, é algo que a maior parte dos museus, né, são administrados aí pelo governo federal, tanto que ontem foi criada uma agência. Acabaram com o IBRAM, que era o Instituto, criaram uma agência. Mas aqui em Petrópolis a gente tem algumas responsabilidades do município, como é a Casa Santos Dumont. Então, o que a gente tem que fazer ali? Garantir a preservação permanente deles. O que aconteceu com o Museu Nacional foi um grito de que muitas vezes o patrimônio histórico fica ignorado, não se tem uma política de preservação. Então, como deputado, eu vou poder fiscalizar isso permanentemente, conversar com os técnicos, conversar com os trabalhadores dessas unidades para ver o que está necessário, para ver se o poder público está cumprindo, se falta recurso. Isso a gente vai fazer. E, principalmente, não perder o fomento à pesquisa nesses espaços. A gente pensa em cultura, pensa na praça, pensa no museu, mas não pode deixar para trás também esse viés da pesquisa histórica dentro da cultura, que é fundamental, que é o que constrói também esse patrimônio, principalmente o patrimônio imaterial. Então a gente tem que tentar articular tudo isso para ter cultura na rua, para ter cultura no museu, para ter os artistas fomentados e para ter preservação do nosso patrimônio. E a partir daí teremos jovens com cidadania, com valores, educados, cidadãos valorizados aí na nossa sociedade, isso, né? Aí. Vamos ver o que sai agora. Intolerância religiosa. Muito bom. É um tema polêmico também, né? Eu já fui evangélico, hoje não me considero com religião, mas eu percebo um preconceito muito grande de uma instituição para outra. Você acha que, tendo educação dentro das escolas, isso possa ser mudado, ou isso é questão de valores religiosos de cada instituição e não tem como mudar? De novo,
com um debate sério, com um debate educacional e cultural em torno disso, dentro dos valores do convívio, da paz, do bem comum, a gente consegue superar esse tipo de coisa. Porque são preconceitos, são discriminações, e tudo isso sempre é baseado na ignorância, seja, como eu falei, do machismo, do racismo ou da homofobia. A gente tem que inverter esses valores, parar de que a minha religião é melhor que a tua, parar de que porque eu sou hétero, você é homossexual, eu sou melhor do que você, eu não tenho que te respeitar, porque você é mulher, eu sou homem, eu também não tenho que te respeitar. A gente tem que parar com esse tipo de coisa. E para isso tem que ter um debate sério. Repito, não confie em candidatos mentirosos que pegam bordões, discursinhos fáceis para ganhar voto. A sociedade é complexa, as pessoas são complexas. Então, do ponto de vista da religião, as que mais sofrem com isso são as de matriz africana. Sim. A Umbanda, o Candomblé, o espiritismo como um todo, tanto que eu faço parte de um movimento coordenado pelo Pedro Nogueira, pai Pedro Nogueira, que é o Povo do Santo contra a Intolerância, que já fez aí uma passeata no ano passado, no Dia da Consciência Negra, tem feito palestras nas escolas, para tentar mostrar que, independente de você ser evangélico, católico, umbandista, espírita, budista ou ateu, tem gente que é agnóstica, qualquer outro tipo de religião ou ausência de religião, é do foro íntimo de cada um. A religião é baseada na fé. Um exemplo legal contra a intolerância religiosa foi aquele caso na Barra da Tijuca em que o centro de Candomblé pegou fogo e a igreja ajudou a reconstrução do centro, né? Foi um ato assim foi muito bonito contra a intolerância, para mostrar mesmo que a gente é igual independentemente da crença. E que, por essência, cada ritual, cada templo trabalha de uma forma, por essência todo mundo está ali por Deus, pela humanidade, pela paz, então não tem por que ter conflito nisso. Mas agora, como deputado, como eu posso contribuir? Primeiro é levantar esse debate importante dos crimes motivados por intolerância religiosa. Nas delegacias também a gente tem problema. Tem, às vezes, crimes motivados por preconceito, por discriminação racial e intolerância religiosa, que são tratados na hora do registro ali da ocorrência como briga de vizinho. Isso não pode acontecer. Intolerância religiosa é intolerância religiosa, não é briga de vizinho. Então, o nosso mandato também vai estar ali permanentemente para coibir esse tipo de prática com qualquer religião, com a evangélica, com a católica, com a de matriz africana, e tentar criar políticas, fortalecer políticas até já existentes, educacionais e culturais, para que desde cedo os adolescentes, as crianças, os jovens percebam que a cultura da paz, de novo, vou sempre usar esse termo, ela indifere da religião, da fé que te move. Estamos chegando já ao final de mais uma entrevista aqui com o candidato a deputado estadual Yuri Moura. Candidato, vou deixar agora você fazer suas considerações finais, falar para o público um pouco do que você quer, um pouco do que você pode fazer pela nossa cidade. Gabriel, muito obrigado. Agradeço ao Alan também. O Giro Serra é um veículo fundamental para que a gente tenha aí esses debates, não só sobre política, mas sobre os acontecimentos da nossa cidade e da região. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Bom, pessoal, a gente tem 3 grandes desafios na nossa candidatura e no nosso futuro mandato, que são trabalhos que eu já faço. Por isso que eu digo que um cara de coragem precisa de um mandato. A gente tem pressa para resolver esses desafios. O primeiro é botar Petrópolis no mapa de políticas públicas, é mostrar que Petrópolis e a região serrana existem, na hora de discutir segurança pública, na hora de discutir emprego, na hora de discutir qualquer tipo de política social, que muitas vezes acontece na região metropolitana, na Baixada, mas não chega até o interior. O segundo é fiscalizar, é fazer com que as coisas aconteçam. A gente não pode viver num lugar onde a saúde está como está, onde a educação está como está, falta merenda, é criança morrendo ao Alcides Carneiro e ninguém fala nada. Como deputado, eu vou ter o poder e a autonomia de chegar e chutar a porta e perguntar por que aquilo está acontecendo. Obviamente, isso passa por um respeito profundo pelo funcionalismo público, coisa que esse prefeito não fez e que o outro também não fez. Eu falo isso como quem é de família de servidores. A gente não pode fazer com que o servidor seja desvalorizado e nós nunca teremos uma política pública funcionando se o funcionalismo não tiver ali realmente com seus direitos e animado para trabalhar. E um terceiro aspecto, não menos importante, é combater as máfias que tomaram conta do estado do Rio de Janeiro. E são máfias políticas e empresariais. Políticas principalmente do PMDB, prefeito Bernardo Rossi e o Pezão. Eu sou oposição a eles porque eu não quero que Bernardo Rossi faça com Petrópolis o que o Pezão fez com o estado do Rio de Janeiro. E empresariais que são seus parceiros. A Concer, a Sinalpark, as empresas de ônibus, a Única Fácil e todo mundo ali que está pegando dinheiro público para ganho próprio.
como deputado eu vou ter força para fiscalizar esse tipo de coisa. Mas ninguém faz nada sozinho. Eu enfrento campanhas poderosas, campanha do dinheiro, campanha do esquema, e eu preciso da sua ajuda para que a gente tenha um mandato e Petrópolis possa ir para um caminho diferente. Yuri 50700, conto com vocês. Muito obrigado, Yuri. Obrigado a você. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um dia. Tenha uma boa semana, um bom dia de serviço aí. E nos acompanhe nas redes sociais, porque eleições 2018 é aqui. Você acompanha o dia a dia dos candidatos e vamos até a apuração dos votos no dia 7 de outubro. Tchau!